Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, nós vamos tratar de perfil cantoneira, como apoio para resistir a qualquer tipo de carga. Esse tipo de situação é muito comum, é muito mais comum do que você imagina e está frequente na maioria dos projetos de metálicas. É uma solução rápida e emergencial de obra, se for necessário, até para uma situação temporária, no caso de construção, de eventualidade na construção, até situações permanentes. A gente usa muito o perfil L como suporte para perfis de vigas e outros perfis de treliças, por exemplo, também. E eu vou mostrar para você a equação ao final, pela norma canadense, e vou mostrar as tabelas. É uma aulinha bem curta, bem simples, onde pelas tabelas você resolve essa situação considerando o parafuso com diâmetro de 3/4, que é o parafuso que eles usam no Canadá, o aço, no caso, utilizado para o tipo da placa e o tipo do perfil, vou mostrar na tabela. Então, se você tivesse essas características iguais, equivalentes a essas mostradas na tabela, ou superiores, vocês podem usar essas tabelas canadenses para dimensionamento prático e rápido de perfil L. E vou mostrar as equações. Já mostrei a equação em outra aula, como eu sempre utilizei o dimensionamento dessa situação do perfil L, a espessura do perfil L em função da largura da sua mesa, da carga aplicada, já mostrei isso. E essa fórmula eu tenho de cabeça, não é decorar, já utilizei muito essa fórmula em projetos. E para qualquer eventualidade de uma situação de emergência de obra, eu sei ela de cabeça e sei indicar o perfil para comprar emergencialmente ou o que for. Então, são tipos de equações que ajudam e salvam muito o engenheiro no dia a dia, em situações tanto de correria ordinárias, comuns de projetos, até situações emergenciais. Então, vou mostrar as tabelas com base na norma canadense nessa aula de hoje, para você ver como dimensionar pela norma canadense o perfil L, ele constituído ou não de um console para poder enrijecer ele. Vou mostrar as duas situações com tabelas diferentes pela norma canadense. E ao final eu mostro a equação que está por trás dessa norma canadense para você. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Perfil L ou perfil cantoneira como apoio, com e sem enrijecedor. Então, vou mostrar hoje o perfil L para você dimensionar ele, considerando com e sem a existência de um enrijecedor aqui nessa região de baixo do perfil L. Seria mais uma espécie de console. Pode chamar enrijecedor porque na norma canadense fala stiffener. Stiffener é enrijecedor no caso em inglês. Ele fala stiffened com enrijecedor, unstiffened sem enrijecedor. Eu prefiro chamar essa situação como se fosse um console, não necessariamente um enrijecedor. E pelo método canadense. Aqui deixo os meus livros, os últimos livros lançados pela editora Oficina de Textos, caso você deseje adquirir e enriquecer sua biblioteca pessoal, que é o quesito que eu mais enfatizo na vida de um profissional é a sua biblioteca pessoal, ter esse cuidado com a sua biblioteca pessoal, colecionar os livros, adquirir os livros que você precisará ao longo de sua carreira, mesmo que você não tenha se deparado com aquela situação. Por exemplo, livro pavimentos de concreto, industriais em concreto. Eu nunca imaginei que eu fosse dimensionar pavimentos rígidos de concreto na minha vida, quando eu me formei. Nunca imaginei isso. E com 27 anos eu comecei a dimensionar pavimentos rígidos para a Petrobras e outras grandes empresas, mercado offshore, para portos, indústrias, áreas industriais, áreas portuárias e também para rodovias. Então deixo aqui o livro de pavimentos industriais em concreto com 7 projetos completos para você e o de metálicas com toda a minha carreira, o melhor da minha carreira de metálicas com mais de 20 anos, no caso de experiência na prática do escritório do dia a dia muito bem vivido e muito bem frenético. Então, a tabela para perfil não enrijecido, como a tabela canadense ela fala, unstiffened.
Então ela fala para o perfil não enrijecido, que é o caso mais comum, é o caso, digamos assim, mesmo que ele seja enrijecido e você usar essa tabela, ele vai estar a favor da segurança, vai ser mais conservador. Eu prefiro calcular assim o perfil L como sendo não enrijecido, encontro a espessura dele e coloco o console para enrijecer o perfil. E soldado ao apoio, método canadense. Então aqui só ilustrando o nosso perfil L, ele vai ter uma solda para soldar, conectar ele até o anteparo, seja uma coluna, um flange de uma coluna, um outro apoio metálico, o que for. Ele está sendo soldado ao apoio principal. O perfil W pode ser qualquer outro tipo de perfil americano, a viga chega por cima dele, vai se apoiar. Você sempre mantém uma distância, nunca chega com a viga até o pilar ou até a parede, você sempre deixa a viga recuada de um valorzinho de A. Esse valor de A é de 10 a 20 milímetros no máximo. Então, no seu projeto, deixa pelo menos ali 10 milímetros de espaçamento. Aqui o valor de N, onde você vai ter, ele calcula metodicamente pela norma canadense esse valor de N. Sempre cita o valor de N para essa distância até a aplicação da carga. Então, o valor de N, a metade do valor de N vai nos guiar para encontrar a posição exata da carga concentrada. Eu costumo aplicar a carga aqui no meio do perfil L. Acho que é o caso mais conservador, porque se a viga chegar até o final, nesse caso, o apoio, no caso, o perfil, a carga estaria aplicada no centro do perfil L. Se você distanciar de 10 ou 20 milímetros e considerar metade dessa região de contato, vai estar mais para a direita, vai estar sendo mais conservador ainda do que aplicar a carga na parte concentrada, na parte central. Então eu prefiro não calcular o valor de N, eu prefiro considerar esse contato que eu estou mostrando com o mouse e a metade do contato vai ser a aplicação da minha carga. Eu prefiro pensar assim, acho que fica mais conservador. Mas para a norma canadense eles encontram o valor de N, que é bem chatinho, e fazem a tabela em função do valor de N. Então aqui é bem simples essa aula. Aqui a tabela, deixo aqui para você, antes de trazer setinhas, etc., para você copiar para uma tabela de Excel, deixar ela automatizada, bem simples, bem fácil, digital, digitei aqui para você, não demora tanto. E aqui um exemplinho e aplicar, bem simples. Uma viga com espessura de alma de 10 milímetros. Então você vem aqui na tabela, espessura de alma, aqui eu fiz um highlighter de verde, e aqui a espessura, no caso da alma do perfil W, está aqui, 10 milímetros. E com um perfil L de espessura de 9,5 milímetros, que é 3/8 em polegadas. Então, T do perfil L, 3/8, que seria 9,5 milímetros. E com um comprimento. O perfil L tem um comprimento de 230 milímetros, nesse caso, um exemplo qualquer. Possui uma resistência de projeto D, aí você entra aqui, você vai interceptar, no caso 9,5, 230, desce e intercepta com quem? Com a espessura da alma do perfil. Se tem 9,5, você pode colocar 10 ou 9. Eu colocaria, por exemplo, sendo 9,5, eu colocaria 9. Eu utilizaria 148 kN, ao invés de 174 kN, para ficar mais conservador. Então, resumidamente, você tem para essa tabela, para o uso dessa tabela, como eu falei no início da aula, para manufaturar essa tabela, a norma canadense considerou a viga em aço ASTM A992, que tem um FY de 345 megapascal, que é igual ao nosso aço A572 grau 50, que se usa nos perfis W no Brasil. Então, nosso perfil W no Brasil tem 345 megapascal, pode utilizar pela tabela. Apenas o aço, que a gente usa muito frequentemente no Brasil e no mundo, o ASTM A36 para chapas, que tem um FY de 250 megapascal e FU de 400 megapascal, a norma canadense ela utiliza na tabela o aço que eles usam aqui no Canadá para chapas, que é esse G40.21-300W. Eu nunca decoro. É um númerozinho bem complicado de decorar. Tensão admissível de 300 megapascal. Então eles usam um aço para chaparia com 300 megapascal no Canadá. Que pode ser feito? Eu vou mostrar equações no final para dimensionar. Pode usar algum coeficiente para poder dividir 250 por 300, por exemplo, e multiplicar diretamente. Não sei se valeria
se isso seria suficiente para poder corrigir o valor, no caso utilizar um aço com a tensão admissível menor. Não sei se esse fator de redução, essa razão 250 dividido por 300 e multiplica por 174, seria suficiente para poder transformá-lo, encontrar resistência para um aço de tensão admissível inferior. Mas aqui fica cada as premissas para você saber o que você está utilizando. Então, o aço do perfil W tem que ter pelo menos essa tensão admissível e o aço da chapa tem que ter pelo menos essa tensão admissível. E o eletrodo é 70, no Brasil a gente considera 485 megapascal, no Canadá eles consideram 490 megapascal, não tem tanta diferença assim, diferença de 5 megapascal. Um outro caso, tabelas para perfil, no caso L, cantoneira, não enrijecido também e parafusado ao apoio. O caso anterior era soldado, esse caso é parafusado. Então seria isso aqui, o perfil L vai estar parafusado a um flange de uma viga, a um apoio qualquer. O perfil W vem por cima dele, como a gente já mostrou, a distânciazinha A de 10 a 20 milímetros e a distância N, onde você vai encontrar o valor de N, e a partir dele você divide N sobre 2 e aplica a sua carga concentrada. Tomando essa premissa de valor de A e valor de N, e sendo parafusado, eles chegaram nesses valores. É o mesmo exemplinho que eu vou fazer com você. Imagine um perfil W, você também entra com o perfil W, a espessura do perfil W, ele fala um perfil W com alma de 8 milímetros. Está aqui 8 milímetros. Se for 7,9 milímetros, um perfil W com 7,6, eu utilizaria 7, não utilizaria 8, para encontrar uma resistência menor a favor da segurança. Então, 8 milímetros. O perfil L tem uma espessura de 12,7 milímetros, que é meia polegada. Ele colocou aqui 13 milímetros, que é o mais próximo da tabela, que é o valor da tabela, no caso arredondado. E o comprimento do perfil L com 230 milímetros. Então, o perfil L tem um comprimento de 230 milímetros. Você entra aqui, ele só mostra dois tipos de comprimentos, 180 e 230. Então, para casos intermediários, talvez teria que interpolar. Nunca tentei interpolar para ver se funciona e ver se pode ser interpolado ou não nesse caso. Encontra uma resistência de 115 kN. Então, a resistência de projeto de suporte é de 115 kN. E aqui tabelas de equações para perfil L enrijecido, método canadense. Aqui eu vou mostrar a tabela e as equações para poder encontrar essa situação. Você tem aqui um anteparo, tipo um flange. Imagine esse primeiro retângulo como sendo o flange de uma coluna. Você vem com o perfil, no caso, e solda o parafuso no flange da coluna. Você tem aqui, no caso, o perfil W. Aqui não seria um perfil L, seria tipo um perfil T. Seria uma mesa, uma chapa para a mesa, e uma chapa fazendo a função, o papel de enrijecimento, como fosse um console. Como fosse um console em T. Prefiro chamar assim. Em vista, você tem aqui a vista lateral. Na vista frontal, rebatendo ela pelo diedro americano, que eu inverti. Então, seria pelo diedro americano. Diedro brasileiro eu estaria rebatendo e vendo aqui o flange da coluna na minha frente. Aqui, pelo diedro americano, você rebate de modo invertido. É importante você dominar diedro brasileiro e diedro americano. É muito importante. Então, aqui é como se fosse um perfil T. Você pode substituir esse console por um perfil T. Também funciona. Dá na mesma. Ou fazer uma chapa para o apoio, no caso aqui horizontal, e uma chapa funcionando como uma espécie de console. Então, você tem uma espécie de apoio em forma de console para apoiar essa viga. Vamos dimensionar direitinho a espessura desse tipo de situação. Seria um caso de um perfil de apoio, no caso enrijecido. Você tem aqui a solda de filete para unir, no caso a chapa, no caso do console, a chapa da mesa. Aqui nessa vista você vê também para soldar, no caso, a chapa, no caso, até soldá-la ao flange da coluna. Então você pode mostrar ela de modo espelhado, e seria aplicar nos dois lados, e também pedir a soldinha aqui para poder aplicar nessa região da base da chapa. E aqui outra soldinha, no caso, já mostrada na vista lateral, na vista frontal, para poder soldar a mesa, no caso, ao flange da coluna. Você mostra sempre. Aqui não precisou mostrar
Sim, é bom mostrar os dois lados, porque ele não vai soldar isso aqui direto. Isso aqui vem montado de fábrica e seria soldado, no caso, no local de um lado e do outro. Então é importante mostrar a solda de filete de cada lado. Lembrando, sempre sou repetitivo com isso. O símbolo solda de filete, a perninha vertical, sempre fica do lado esquerdo. Não importa de onde você está fazendo a chamada da solda. Sempre você deixa a perninha vertical do lado esquerdo. Então aqui temos a altura do console, chamar assim, o comprimento L e a altura do console. E essa é a tabela trazida pela norma canadense. Eu deixo ela aqui antes de entrar com os valores na tabela para a gente encontrar os valores finais de resistência. Para você dar um print, você copiar os valores para uma tabela de Excel e automatizar para o seu dia a dia. Então você entra aqui, no caso, com o enrijecedor. Você tem aqui o valor de L e o valor de E. L é o comprimento, que eu mostrei no slide anterior, e E é a excentricidade, que ele considera aqui, no caso, para o enrijecedor. Uma excentricidade de 80 milímetros. O T é a espessura do enrijecedor. Vamos considerar um enrijecedor com 5/8 de polegada de espessura. Sempre indica a espessura de chapas em polegadas. Aquele traz em milímetros seria equivalente a 15,9 milímetros aproximadamente. A altura do enrijecedor e aqui o valor de D. O valor de D seria a espessura da solda. Então, para solda, é comum a norma canadense chama de D maiúsculo, a norma americana também chama de D maiúsculo. Eu chamo de D maiúsculo acompanhado de um valorzinho ali subscrito de W quer dizer well de solda. Eu chamo DW ao invés de D, porque o Dzão eu costumo chamar Dzão o diâmetro do parafuso, Φ ou Dzão. Então eu chamo DW. Aqui o valor de D maiúsculo, então, para essa tabela, é o valor que ele te dá já para, no caso, a espessura do filete de solda. Então ele usa uma chapa, no caso, um enrijecedor, no caso, com espessura de 5/8, 15,9 milímetros, e uma solda de 8 milímetros, no caso de espessura. Então tem aqui solda de 6, 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. Para cada caso, tem um conjuntinho de espessuras, ou algumas variações, um range, né? uma variação de soldas, espessura de soldas diferentes. Para a altura do enrijecedor, por exemplo, vamos considerar que o nosso enrijecedor tem uma altura de 275 milímetros. Então você tem aqui os valores de entrada do seu projeto e você encontra a resistência final, no caso em kilonewtons. Então, resistência de projeto, quando eu falar de projeto, já é uma resistência ponderada. Então você tem que comparar esse valor com no caso, o valor de esforço solicitante também ponderado. Então aqui é como fosse o valor de R, D minúsculo, já a resistência de projeto, a resistência ponderada. Então você compara esse valor com o esforço solicitante ponderado e não nominal. Então para uma situação como essa, você tem uma resistência extraída da tabela de 463 kN, ou 46,3 toneladas aproximadamente. Então essa tabela que a gente utiliza no dia a dia para essa situação de console, né, em forma de T, ou duas placas formando um T, formando ali, constituindo o apoio do perfil de uma viga. E aqui o cálculo da resistência do perfil L como apoio pelas equações por trás das tabelas. Então você tem aqui uma viga de perfil W. Vamos imaginar uma viga do perfil W de 360 por 33. Tem aqui a altura total, a largura da viga, a espessura da alma e a espessura do flange, com um perfil L. Um perfil L que eu botei 102 milímetros, a largura dele, a espessura e o comprimento 230 milímetros. Possui uma resistência de projeto de suporte D. Então, pela tabela, o que leva a fazer aquela tabela canadense são essas equações aqui que eu vou te mostrar. Em primeiro, define esse valor de N, como falei, a parte mais chatinha. O valor de A é de 10 milímetros a 20 milímetros. No projeto, você pode considerar 10 ou 20. No cálculo, você considera 20 milímetros, para poder deixar, no caso, o perfil mais afastado possível aqui do limite, aqui da beira do perfil L. Então, para efeito de cálculo, independente do que você vai utilizar no projeto, 10 ou 20 milímetros para o valor de A, no cálculo você considera 20 milímetros. O centro de N define o ponto de aplicação da reação de apoio, no caso da viga. O raio aqui de concordância, aqui tem um perfil L com espessura de 9,5 milímetros.
Raio de concordância, eu coloco o raio de concordância como sendo igual à espessura do perfil aproximadamente. Se não for mostrado na tabela, eu uso aproximadamente igual à espessura. Então, raio de concordância 10 milímetros do perfil L, e aqui a carga concentrada, o PD solicitante. É o esforço, no caso, ponderado solicitante, e a reação de apoio da viga já ponderada solicitante. A excentricidade total vai ser a metade de N mais o valor de A, seria N sobre 2 mais o valor de A, é a excentricidade total. Aquela excentricidade que eu mostrei na tabela, ela advém dessa equação aqui. Então, você vem aqui, cálculo de N, você usa essa equação. BR sobre W vezes φBE vezes FYB menos 4 vezes T. Então, o BR, no caso, seria 100 kN, reação aplicada, no caso, ponderada, a partir da viga no apoio. O W seria a espessura da alma do perfil W da viga. Esse T é a espessura do flange da viga. A norma canadense chama W e T. Eu prefiro chamar TW, a espessura da alma do perfil da viga, do perfil W, e TF, a espessura do flange. Então, só lembrando, o W aqui pela equação, eu não modifiquei para manter a integridade, a originalidade dessa equação. O W é a espessura da alma do perfil W e o T é a espessura do flange do perfil W, que também leva em conta a espessura do flange nessa equação. O φB é uma constante, o φB é 0,75, o Fy, no caso, 345 MPa, no caso, para o aço desse perfil. O N é igual a 32,63 milímetros. Outra forma de encontrar o valor de N, faça N equivalente à metade da mesa do perfil L, como eu já falei anteriormente, para ser mais conservador, fazendo 102 sobre 2, 51 milímetros, por exemplo. Você pode usar essa fórmula aqui, ou você afastar um pouquinho mais o valor da reação de apoio para a direita, e você considerar a excentricidade um pouquinho maior do que 51 milímetros, como mostrei aqui. Então, tem outras formas que você pode fazer para simplificar a sua vida, ao invés de entrar nessa equação para poder encontrar o valor de N. Então, faça N equivalente à metade da mesa do perfil L menos o valor de 10 milímetros. Essa é uma outra fórmula prática. 102 dividido por 2, no caso, menos 10 milímetros, 41 milímetros. Então, você pode bolar uma outra fórmula prática que resulte no valor maior ou igual, sendo mais conservador do que o encontrado pela norma americana. Aqui é um valor mais preciso, isso aqui é fruto de estudos de laboratório, é menos conservador do que encontrar esses valores aqui mais práticos do dia a dia, mas isso aqui também tem sentido de ser, tem razão de ser. São estudos feitos com primor, de modo exaustivo em laboratório. Cálculo do valor de TB, o TB é 1,6 vezes W menos 13 milímetros. Lembrando que W é a espessura da alma do perfil, no caso do perfil W da viga. Você encontra o valor de TB, 6,28 milímetros. E, por fim, o cálculo do esforço resistente de suporte é de. Então, você encontra aqui a reação, no caso, resistente de suporte do perfil, no caso, do console, que funciona como apoio, igual a 0,75 para o valor de φB, vezes a espessura da alma do perfil W, 5,8 milímetros, o valor de N que a gente encontrou no slide anterior, mais 4 vezes o valor de TB que encontrou por essa equação aqui, vezes a tensão admissível do perfil W da viga. Você encontra, portanto, uma reação resistente para esse exemplo fictício de 86,67 kN. É assim que você encontra pelas equações. E é assim que a gente encontrou pela tabela. Na tabela eu usei um outro exemplo. Então você pode usar aquela tabela para poder encontrar essa resistência, ou usar essas equações. Ou colocar ambos, no caso, no seu Excel e tirar proveito dos dois valores para ficar mais seguro. Então, cálculo do valor do esforço resistente do perfil, a flexão é de. A flexão vai ser esse valor aqui. Você vai ter o valor de L vezes T ao quadrado, é o comprimento, no caso, do console, vezes a espessura do console ao quadrado, dividido por 4, vezes o φ pela norma canadense, 0,9. No Brasil também a gente usa 0,9 nessa situação de um infletor, vezes a tensão admissível da chapa. Aqui a tensão admissível da chapa do console, N sobre 2, o valor de N a gente encontrou, igual a 32,63 milímetros anteriormente. O valor de A, como eu falei, para efeito de cálculo, use A
igual a 20 milímetros, independente de usar A como 10 ou 20, menos a espessura, mais uma vez, a espessura da chapa, não confunda com a espessura do perfil W, menos o valor de R, que é aquele raio de concordância que eu mostrei no desenhozinho, que eu considerei igual a espessura do perfil, igual a 10 milímetros, encontrando, portanto, o esforço resistente do perfil L, a flexão de já ponderado. Aqui é PD. Na norma canadense ele chama de P, ele fala que já é o valor resistente, mas é o valor ponderado. Eu prefiro ser sempre coerente, chamar PD. D minúsculo indica de projeto, de design, de projeto. Já é um valor ponderado. Então esse valor já é ponderado. Você tem que comparar esse valor com o esforço solicitante, também ponderado. Então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem simples. Deixei as tabelas ali antes de apresentar e entrar nos exemplos para você copiar direitinho para o seu Excel. São as normas extraídas da norma canadense. É um livro praticamente, a norma canadense em forma de livro, bem espesso. E eu estudo ela, já uso ela há muito tempo, mais de 7 anos, sei ela de cor salteado. Logo nos primeiros 4 meses que eu peguei ela para estudar em 2019, já fiz grandes avanços, praticamente já tinha 70% da norma já, ou 60% da norma já bem estudado, já inclusa em planilhas de Excel. E ao longo desse tempo todo, eu sei praticamente ela de cor salteado. Não é nenhum abuso meu falar isso, é apenas uma frequência de estudos e aplicações, uso contínuo dessa norma no dia a dia. Então, eu vou trazendo de uma forma paulatina as tabelas e as equações para poder ajudarem, auxiliarem vocês em seus projetos e trazer um valor agregado a mais no seu cálculo e no seu dimensionamento. Muito obrigado por me acompanhar mais essa aula, me prestigiar e te aguardo na próxima aula. Muito obrigado.